Você está entendendo mesmo? Tem. Está aqui, ó. Veja. Ó. Ó. Se g de x é igual a log na base 3 da raiz cúbica de x2 menos 8 sobre x3 mais 1. Bem, calcular a derivada da g. Calcular a derivada da g, a partir daí, você vai usar a regra da cadeia duas vezes, né? Porque tá a log na base 3 com a raiz cúbica, aí vai ter que derivar a raiz cúbica, tá? E eu não quero fazer isso. Eu quero simplificar da conta. Se g de x, então, quem é g de x? É o log na base 3 de quem? Do módulo dessa expressão. Por quê? Porque se eu estou no domínio da G, isso aqui, essa raiz cúbica é positiva. Então ela é igual ao módulo. Vou repetir. Se eu estou com x no domínio da G, essa expressão em x aqui, essa raiz cúbica, é um número real positivo. Portanto, essa expressão é igual ao seu módulo. E aí, isso vai ficar o quê? Ó, se eu fizer isso, é o log na base 3. O módulo entra dentro da raiz cúbica, que fica, portanto, x2 menos 8 sobre quanto? x3 mais 1 em módulo. Dá isso aí. E usando as propriedades do log, quem é isso? Quem é isso? Tá certo? Isso fica o quê? Fica 1/3. Isso aqui fica 1/3 do log na base 3 de quem? Do módulo de x2 menos 8 menos 1/3 do log na base 3 do módulo de x3 mais 1. Isso é verdade qualquer que seja o x aonde? No domínio da G. É porque você pegou... Isso por quê? Porque você escreveu isso aqui como x2 menos 8 sobre x3 mais 1 em módulo elevado a 1/3. Sai para fora, tá bom? E depois fica a razão dentro. Aí a razão separa em quê? Subtração. Porque o log do quociente é a diferença dos logs. Agora aqui está mais fácil de derivar, ó. Daí, quem é a derivada da g em x? Quem é? Quem? É 1/3 vezes o quê? Hã? 1 sobre x2 menos 8 vezes o logaritmo natural de 3 vezes 2x. Então eu coloco 2x aqui em cima. Pronto, já fica 2x. Menos 1/3 vezes o quê? 1 sobre x3 mais 1 vezes logaritmo natural de 3 vezes 3x2. Então fica 3x2 aqui em cima. E isso vale qualquer que seja x aonde?
Da G. Passa por cima do problema da raiz cúbica ser diferenciável, não ser diferenciável no zero, porque isso está fora do domínio da função. Tá? Está fora do domínio da função G. Tá? Então tá aí, ó. Entendido? Tá? Agora, essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu não errei nenhuma conta aí. E não. Tá. Se eu tiver errado, depois vocês consertam. Ó. Ó. Se f de x é o log na base x2 menos 4 de x3 menos 3x2 mais 1. Então, eu só quero que você escreva o domínio. Quem é o domínio da f? Quem é o domínio da f? Quem é? É o conjunto formado por cada x real, tal, para existir isso aqui. Vou escrever isso aqui direito. Log na base x2 menos 4 de quem? Menos 4x mais 1, é? Pronto, faz de conta que está aí. Pronto. Então, quem é o domínio dessa função? Para isso aqui fazer sentido, duas coisas eu preciso. Aliás, três. Eu preciso que o quê? Que a base x2 menos 4 seja o quê? Positivo. Tá? Eu preciso o quê? Que 2 menos 4 seja o quê? Diferente de 1, para ter log. E eu preciso o quê? x3 menos 4x mais 1 seja positivo. Maior que ou igual a zero, não. Maior que zero. O log não está definido para o zero. O log está definido para número positivo. Então isso aí. E, bem, eu não estou interessado. Eu estou mais interessado na derivada. Quem é a filhinha de x? Bem, eu não sei. Não sei se eu for tentar usar fórmulas como essa daqui, ó. Log. Porque aqui é a base é fixa. A base aqui não é fixa. A base é variável. Mas isso não tem problema. Porque eu sei quem é f de x. Eu tenho que usar essa expressão aqui, ó. Quem é f de x? É o logaritmo natural de x3 menos 4x mais 1 dividido pelo logaritmo natural de quem? Menos 4. F de x é isso. E, portanto, quem é a derivada da f em x? Isso eu sei derivar. Regra do quociente. Então, quem é? Isso aqui, quem é? Derivada do numerador, que é a derivada logarítmica do polinômio, que vai ser o quê? Você já sabe até quem é o denominador. Quem é? 3x2 menos 4 dividido por quem? Menos 4x mais 1. Fez o quê? Numerador, que é menos, repete o primeiro, quanto é? Logaritmo natural de quê? x3 menos 4x mais 1, vezes o quê? Aí a derivada logarítmica de x2 menos 4, que é quanto? 2x sobre x2 menos 4. 2x sobre x2 menos 4. Tudo isso dividido por quê? Pelo quadrado do LN. Logaritmo natural de quê? Ao quadrado. Entendido? Professor, a gente só vai fazer esse negócio separar em vez de logaritmo natural. Isso qualquer que seja x no domínio da F. Diga, meu filho. Então vai
fazer esse negócio de separar ali, né? Então, parece que tiver tipo, variável na base, variável. Porque se isso aqui é constante, você não tem que separar nada não. Você faz a conta logo. Tá? Agora, aquela fórmula derivada do log na base A, tá? Log na base A, aí eu tenho a fórmula para derivar, onde o A é uma constante real. Aqui não. Porque, mas isso está bem definido, essa função está bem definida. Está variando a base e está variando o argumento do log. Tá? Então, para existir isso, a base tem que ser maior que zero, diferente de 1, e o argumento tem que ser positivo. O que é que vai dar? Isso aí eu deixo com vocês. Agora, vamos a um teorema, a uma proposição, que é a seguinte. Vou enunciar aqui, vou demonstrar. Proposição muito útil, que facilita muita resolução de problema, que eu vou atacar na próxima aula, que é essa proposição aqui. Proposição. Enunciado é o seguinte: seja I contido em R intervalo f uma função e k um número real. Se, primeiro, f é contínua no intervalo i, tá? Segundo, f é diferenciável no interior de I. E no interior de I, a derivada da f em x é k vezes f de x, qualquer que seja o x pertencente ao interior de I, então existe uma constante C real, existe C, uma constante, é um número real, portanto constante, tal que a função f em x é essa constante vezes e elevado a kx, qualquer que seja x pertencente ao intervalo i de interesse. Ou seja, o que é que essa proposição está dizendo? Está dizendo o seguinte: se uma função, a derivada em x é diretamente proporcional ao valor da função em x, tá? Se isso aqui acontece, então essa função tem que ser uma constante vezes e elevado a exponencial de kx, onde k é a constante de proporcionalidade. Ou seja, se o k é 1 e a derivada da f em x é f de x, quem é a f? É c vezes e elevado a menos x. Tá? Se o k é menos 1, desculpe, se o k for 1, ou seja, se o k for 1, que eu tenho? A derivada da f é a f. Mas aí, se acontecer, quem é a f? É uma constante vezes e elevado a x. Ou seja, a função exponencial, a menos de constante, é a única função tal que a derivada dela é ela própria, a menos de constante. Tá? E a prova disso? A prova disso é simples, ó. A prova. Admita todas as hipóteses. Admita as hipóteses. Daí,
da admissão das hipóteses, você tem a seguinte conclusão. Daí, f' de x, presta atenção, ó, menos k vezes f de x é igual a zero para todo x aonde? No interior de I. Concorda? Né? Logo, você vai ter o seguinte. Se eu multiplicar essa igualdade por E elevado a menos kx, eu fico com o quê? Com E elevado a menos kx vezes f' de x, tá certo? Ou então, se você quiser escrever melhor, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com f' de x vezes E elevado a menos kx, tá bom? Menos f de x vezes k vezes E elevado a menos kx, isso vai ser zero para todo x no interior de quem? De. Daí, ó, daí, da admissão das hipóteses dessa conclusão, aí, ó, olha a sacada aí, ó. Olha a conclusão, ó. Assim, sendo G do domínio de F em R a função dada, por G de x igual a E elevado a menos kx vezes f de x, qualquer que seja x no domínio da f, tem-se seguinte, a f é contínua em I, multiplicada por E elevado a menos kx, que é contínua em toda a reta, você tem que essa função g, ela é contínua em I. A f é diferenciável no interior de I, multiplicada por uma função que é diferenciável em toda a reta, então a g também é diferenciável no interior de I. Com o seguinte, quem é a derivada da g em x, se o x está no interior de I, deriva essa função, ó. Tá? Olha aqui. Fica o quê? Derivada da f, vamos pegar assim, regra do produto. Então fica o quê? A derivada da f vezes essa função, mais o quê? Mais a f vezes a derivada dessa função. Quanto é a derivada dessa função? Da menos k elevado a kx. Então fica k vezes E elevado a kx, só que vai ficar o menos aqui. Mas quanto é isso? Olha aqui. Quanto é isso aqui? Isso é zero para todo x no interior de I. Então, observe, a G é contínua em I, diferenciável no interior de I, e no interior de I a derivada é nula, a derivada é zero. O que é que se conclui? Que a G é uma função constante. Logo, portanto, existe um ser real tal que g de x é c para todo x pertencente a I. Ou seja, quem é g? Quem é?
é elevado a menos kx vezes f de x. Isso é igual a c para todo x pertencente a i. O que dá é o seguinte, acabou. Porque se eu multiplico por e elevado a kx, vai ficar e elevado a 0 vezes f de x, da f de x, igual a c vezes e elevado a kx. Para todo x pertencente aí, eu cheguei ao meu objetivo. Pronto, morreu. E é claro que a recíproca é verdadeira. Se a função f é dessa forma, a sua derivada é k vezes ela. Certo? Entendido? Então está estabelecido. A única função cuja derivada é ela própria, a mesma de constante, é a função exponencial. Tá? Deu derivada da exponencial, a derivada da exponencial dá ela mesma. Mas ela é a mente de constante, a única função que satisfaz essa propriedade, por causa desse resultado aqui. Estamos entendidos? Tá? E eu usarei esse resultado para atacar problemas na próxima aula. Ok? Pronto, por hoje é só.